Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Zali e mais uma quarta-feira estou aqui com vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, palavras que ferem a alma. E eu tenho uma convidada especial, pastora Wanda Godoy, lá da minha cidade, de onde eu vim, né, lá, Alta Floresta, e eu vou convidá-la para entrar, tá bom? Só um pouquinho. Paz do Senhor, pastora Wanda, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem e você? Graças a Deus, agora está tudo bem. Amém. Como é que está a Alta Floresta? A floresta está linda, cada dia mais bonita, cada dia mais agradável para se morar. Eu amo esse lugar, Deus me plantou aqui eu sou muito feliz. Ai, que delícia, eu sinto saudade. Em nome de Jesus, o ano que vem eu vou conseguir ir visitar o pessoal, vai na igreja. Eu tenho um carinho muito grande pela presbiteriana em Alta Floresta. Mas eu queria falar uma coisa para quem vai estar nos ouvindo hoje. Eu não sei quem vai entrar nessa live, mas eu sei que o Senhor tem propósito na tua vida, porque o mundo espiritual não está feliz, não é verdade, Wanda? É verdade. Ele está agitado, ele está bem assim, mas em nome de Jesus nós vamos falar disso hoje, Wanda, que nem nós conversamos antes. Palavras que ferem a alma. Essas palavras que ferem a alma, né, Wanda, elas entram em relacionamento de filho, relacionamento conjugal, relacionamento com amigos, família. E uma ouvinte, que pessoa que nos assiste, está me dando tanto eco aqui. Tenta baixar só um pouquinho o teu volume, por favor, pastora Wanda, só um tiquinho. Primeiro a gente não tinha voz, gente, agora nós temos voz mais. Está no zero aqui. Mas eu acho que é o do outro, é do computador, é de algum lugar que está dando eco. Aí, melhorou? Aí sim, melhorou. Tá. Então, amados, a gente vai falar de palavras que ferem, e falando com a pastora Wanda, isso daí vai abranger todas as áreas de relacionamento, como eu já disse. O que você tem para falar um pouquinho disso, Wanda? Que você... Na tua vida ministerial, porque, gente, a Wanda, ela é pastora, advogada, psicóloga, mais o quê, pastora Wanda? Ah, não, é pedagoga. Jesus, pedagoga e uma mulher feliz. Yes? Isso. Tá vendo? Eu só não sou... Disso que você falou, eu só não sou psicóloga. Era pedagoga, desculpa. Pedagoga, isso. Eu tenho eu errei um pouquinho. Mas, sem problema. Wanda, nesse tempo que você tem, aonde que você acha que começa tudo isso no lar? Aonde que é o start disso tudo? Bem, da experiência que a gente tem aqui, nós temos acompanhado mulheres já há mais de 15 anos aqui na igreja. E uma das grandes necessidades que nós vemos, que tem sido muito deixada de lado, é a questão de você cuidar de si mesmo primeiro, das suas emoções, para você poder falar palavras que abençoam. Por quê? Por que as mulheres, os homens, as pessoas expressam palavras que ferem? Porque dentro delas há feridas. Porque elas estão feridas. Porque dentro do coração existem mágoas, existem amarguras, existem lixos tóxicos que não foram tratados, que não foram trazidos para fora, para serem realmente libertos, né? Então, o que acontece? A pessoa vai guardando, vai armazenando os seus problemas e acaba que, diante de um conflito que pode ser até pequeno, ela expressa palavras que são como flechas agudas, como facadas, e por estar ferida, ela fere os outros também. Então, eu vejo que a raiz do problema dos relacionamentos está principalmente num coração ferido que não foi tratado, e a pessoa acaba externando isso através
das palavras que ferem, as palavras pesadas, malditas, ofensivas, não é verdade? Então, para mim, eu tenho visto muito isso. Eu estou olhando aqui no link, eu não sei o que eu apertei também, que eu não estou conseguindo entrar em ninguém no nosso link. Olha, para você ter uma ideia, Wanda. Sangue de Jesus tem poder. Não, é tremendo, mas glória a Deus. Mas nós vamos continuar falando. Então, Wanda, o que eu penso? Eu vejo muitas pessoas que falam de palavras que ofendem, mas começam tudo assim. Eu vou falar de um relacionamento que começa desde o início do namoro de alguém. Às vezes nós temos algum namorado, a gente já vê que ele tem um jeito muito rude, muito grosso, muito estúpido, e muitas viram e falam assim, não, comigo vai ser diferente, porque quando eu casar, ou porque quando eu estiver junto, ele vai ser diferente. Isso, independente de ser cristão ou não cristão. Aí o que acontece? Casa, e infelizmente o que era amenizado fica muito tóxico depois. Aí parte para agressão não só verbal e talvez uma agressão física. Você não concorda comigo? Concordo. E a raiz está lá atrás mesmo, como você disse, lá no namoro, que já vem, às vezes, de uma adolescência conturbada, que já vem de uma infância conturbada, porque ninguém dá o que não tem. Exato. Então, esse rapaz que é violento, que acaba trazendo para o relacionamento as suas dores, as suas dificuldades, ele foi acometido disso lá na sua infância. E, às vezes, a moça olha e fica nessa ilusão, como você disse, não, mas comigo vai ser diferente. Como se ela pensasse, não, eu me garanto. E aí entra no relacionamento e acaba que as coisas voltam a acontecer, porque quando a pessoa não tem um tratamento de Deus dentro dela, a tendência é que os ciclos vão voltando, vão sempre acontecendo. Então, pode até no começo ser mar de rosas, mas daqui a pouco já tem espinho de novo. Né? É onde tem muita gente sofrendo por causa disso. Eu não entendi. Amados, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O assunto de hoje é um assunto que realmente, palavras que ferem a alma. Isso daqui é algo que eu creio que no mundo espiritual, eu não estou vendo ninguém que está entrando aqui, mas eu sei que está entrando, porque no celular do pastor está entrando. Empresta aqui o celular, pastor. Então, eu quero falar a paz do Senhor para Tamires Regis, para Luciene Reine, a Juliana Cristina, Araci Pereira, Daniele Silva, e tem muitas outras que já entraram aqui, gente. A Rosângela Vasconcelos, a Rosi Prete, Márcia Grace, muita gente não está entrando aqui, gente. Então, se vocês tiverem pedido de oração, eu vou estar orando por vocês, mas eu vou estar aqui com a do pastor Marcelo para mim tentar responder alguma coisa que vocês queiram falar. Pastora Wanda, quando numa outra live pediram para mim falar a respeito disso, de palavras que ofendem, tanto de filhos com pais, quanto de marido com esposa, isso foi o que eles mais intensificaram. O Senhor colocou no meu coração e eu comecei a orar em prol desse assunto. E o Senhor começou a me colocar para ver nas raízes, da onde começou tudo isso. Por quê? Porque eu sei que talvez o marido dessa pessoa que está agredindo, que está falando verbalmente, que muitas vezes agride mais, dói mais as palavras do que mesmo um tapa. Não que seja certo, mas as palavras matam. Às vezes foi uma forma que essa pessoa foi educada. Então teve aquele jeito muito bruto de falar, não por amar, mas não sabia ser dócil, não sabia dar um abraço, não sabia dar uma palavra assim de elogio, de amor, de carinho. Então aquilo foi tudo, por exemplo, a pessoa foi criada daquele jeito turrão, porque o pai foi criado, a mãe foi criada e veio para esse relacionamento. Chegou nesse relacionamento, o que aconteceu? A pessoa que não era acostumada com essas palavras turronas achava que estava sendo maltratada por não entender. Aí começou o conflito. Aí palavras de ofensa começaram a ser trocadas.
Aí o que houve? Desencadeou no mundo espiritual algo terrível. E o Senhor me mostrou claramente isso, para mostrar a origem, da onde tudo isso começou. Amém? Pode falar alguma coisa. Amém. Isso essa questão de onde veio, né? Como você está dizendo, da origem, no mundo físico aqui, né? As famílias, como que tem sido o tratamento hoje do pai com a mãe. O filho vê isso e ele acaba reproduzindo isso, porque ele vai formular na mente dele um padrão de casamento de acordo com o que ele vê os pais fazendo. Principalmente, né, quando a criança está na sua primeira infância, na sua adolescência, ela tem a tendência de assimilar tudo que ela vê muito mais do que aquilo que é dito para ela, no sentido, olha, é assim, é assim. Não, os exemplos arrastam, as palavras tentam convencer, mas os exemplos é que arrastam as pessoas. Então, é comprovado que tudo aquilo que nós ouvimos, quando crianças, na infância, ouvimos, vemos e sentimos de forma repetitiva ou sob forte impacto emocional, isso é que gera as nossas crenças, os nossos paradigmas, é que constrói em nós os modelos mentais que nós temos a respeito da vida. Então, por exemplo, uma criança que vê um pai e uma mãe brigando, se digladiando entre si, com palavras, com ofensas, com empurrões, com todo tipo de violência, seja física ou moral, essa criança vai criar na mente dela um estereótipo de casamento como aquele dos pais. E mesmo que ela busque em si mesma ajuda, muitas vezes ela não consegue. E o que a gente percebe aí? Pode haver duas formas de comportamento. Ou a criança, na sua fase adulta, vai repetir o padrão, ou ela vai repelir o padrão. Dificilmente ela consegue repelir. É muito interessante isso. Porque é muito mais, digamos, fácil, é muito mais comum a criança repetir o padrão. Por quê? Porque é aquilo que ela está recebendo, é aquela informação, aquela comunicação, aquilo vai sendo alimentado, porque o nosso coração, nossa mente é como solo. E tudo que vem de fora são sementes, que vão sendo plantadas em nós. E com o tempo essas sementes vão germinar, vão crescer e vão produzir novas sementes. Não tem muito para onde fugir. Para você ter uma ideia, pastora Wanda, por exemplo, isso que a gente está falando, que a gente está relatando, não é necessariamente para o sexo masculino. Porque existem muitas mulheres com línguas muito afiadas, rudes, cruéis, porque uma mulher sabe exatamente quando acabar com o homem. A gente tem esse dom de realmente ser uma palavra para destruir. Então, mais gente entrando aqui. Boa noite, pessoal. Agora eu fico assim, ó. Você está com 2? Eu estou com 2 aqui também, tá bom? Então... Estou com 3. Gente, vocês não têm ideia do que foi para entrar nessa live, gente. Vocês são especiais. É verdade. Deus tem propósito nisso. Então, até fugiu o meu assunto aqui da palavra, Wanda. Misericórdia, sangue e fogo. Mas vamos lá. Você estava falando da mulher e do homem, mulheres também têm esse poder de acabar com o homem. Então, muitas vezes, a menina vê a forma que a mãe trata o pai e vai tratar o marido da mesma forma. Ou vice-versa. Olha que interessante. Quando eu casei, foi uma coisa muito triste, mas o meu pai virou para mim e me falou uma palavra muito pesada. Ele falou que nunca era para me confiar em homem nenhum. E falou outras palavras, meu pai não era cristão, e eu peguei aquilo em mim e ficou no meu subconsciente. Eu casei com o pastor Marcelo, que não era pastor na época, mas eu ficava esperando a todo minuto uma traição, um deslize dele por algo que foi plantado na minha cabeça quando eu ainda era solteira. Até que o Senhor me mostrou que meu marido não era meu pai, que meu marido não era o que meu pai havia falado.
Mas o que que aconteceu? Eu transmiti para o meu relacionamento isso. E quantas pessoas não fazem isso? Fica na defesa e sempre vai atacando com aquela defesa. Farei antes que eu receba. Infelizmente, isso acontece muito. É verdade. Muito mesmo. Nós vemos hoje mulheres que estão sofrendo o resultado dessas palavras em todas as áreas, no relacionamento com o marido, no relacionamento com os filhos, na vida profissional. Mulheres que sempre ouviram da sua mãe, olha, nunca dependa de homem. Nunca dependa de homem. Isso é uma crença, uma palavra que se fala muito. É ou não é verdade? Yes, yes. Por outro lado, eu particularmente ouvi, olha, quando eu fui para o seminário, eu era solteira, eu fui para o seminário e eu ouvi o seguinte, mulher só vai para o seminário para casar, porque mulher tem que ficar esquentando a barriga no fogão e esfriando na pia. Ou seja, pensamentos a respeito da gente, que a gente, se Deus não fizer uma transformação, uma libertação dentro de nós a vida inteira e acabamos depois, por não sermos felizes, realizados, nós acabamos jogando isso nos outros, com palavras que ofendem, reproduzindo tudo de novo e repetindo o círculo vicioso. Então, assim, é muito sério o que nós ouvimos, por isso é preciso, aquilo que a Bíblia diz, pastora Zali, quando Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente pensa nessas palavras, esse século que fala aí, é todo esse conjunto de coisas, de pensamentos, de crenças, de ditados populares, de estigmas, muito influências, paradigmas, sabe, essa cultura, e às vezes cultura mesmo, porque não tem nada de fundamento, que é colocado sobre nós, sobre homens, sobre mulheres, sobre os cristãos, que se a gente não cuidar, a gente fica refém disso. A gente fica escravo disso. E não cresce, não desenvolve, não tem bons relacionamentos, não vive harmonia dentro do lar, porque a gente sabe que além da falta de sabedoria dos nossos pais, dos nossos avós, eles também foram vítimas de outras vítimas. Eles aprenderam com pessoas que também foram ensinadas dessa forma rude, dessa forma fria, dessa forma até cruel, às vezes na correção, onde não havia apenas uma correção, havia uma humilhação. Então, isso tudo vai gerando dentro da pessoa feridas, né? E ela vai, de alguma forma, ela vai jogar isso para fora para se defender. São mecanismos de defesa que ela tem, onde ela fere para se preservar, não é? Para se manter. Então, é muito sério isso, nós pensarmos nessas palavras, porque a palavra, como diz lá em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. E quando eu leio esse versículo, eu penso, não está escrito a vida e a morte. Começa, a morte e a vida. Dá a impressão que antes ainda, Wanda, em Provérbios 12, 18 fala, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, tem a cura, a gente tem remédio para tudo isso. Não é falando só disso tudo que é ruim, tem a parte boa, conhecendo a palavra, tendo toda essa direção do Senhor, isso tudo pode se converter em bênção. Exatamente. Essa comunicação pode ser trazida de uma forma curadora, né, curativa, terapêutica, ela pode ser trazida para que aquela dor possa ser amenizada e a pessoa reprograme a partir dali. Transforme-se pela renovação da sua mente, né? Então, isso acontece quando a gente tem palavras saudáveis, quando nós temos palavras de bênção, palavras esclarecedoras, que vão trazer para nós essa cura, essa libertação daquele peso, daquele jugo.
Uau, eu estou aqui com uma... Eu vou ler que é compridinho. Normalmente eu coloco aí, Wanda, para a gente falar, mas agora eu vou ver. A Maria Navarro fala assim: graça e paz, pastora. Eu estou ouvindo a mensagem a respeito do que eu queria muito ouvir, a opinião das pastoras. Peraí. Bem como foi diferente, o meu marido ele era amoroso, quando namorado, me tratava muito bem e tinha muito respeito com a mãe dele, mas tudo mudou logo após o casamento. Com 2 meses de casada, eu pensei em me separar, mas não separei com a esperança de mudança. Estou casada há 45 anos e nada mudou. O que você fala para ela, para Maria Navarro, pastora Wanda? Eu falo o seguinte, ela está há 40 e quantos? 45 anos. 45 anos casada. Uhum. Eu sei que o que eu vou dizer para ela pode parecer muito doloroso e muito forte de se ouvir. Mas eu vejo assim, se você está se sujeitando, Maria, a viver uma vida há 45 anos, sem uma mudança, por que você está tolerando tudo isso? O que te falta para chegar diante de Deus ou para chegar diante dele e colocar realmente aquilo que você sente? Porque Jesus veio para dar uma vida abundante, não só para o seu marido, para você também. O que acontece com muitas mulheres? Elas se sujeitam a viver uma vida de miséria emocional, uma vida de humilhação, uma vida pobre de felicidade, porque elas não têm coragem, elas estão tolerando essa vida. E nós precisamos, sim, ter coragem de conversar, de procurar ajuda. É preciso procurar ajuda. Agora, se você já se acostumou a viver assim, infelizmente, o que eu tenho visto muito, pessoas que têm baixado o padrão da sua felicidade por medo de mudar. Entende? Eu não estou dizendo que você tem que terminar o seu casamento. Não, estou dizendo que você precisa procurar ajuda, para você não ficar vivendo esse fardo, carregando esse fardo sozinha e sofrendo, porque quando é que você vai ter um pouco de felicidade? Quando que você vai se sentir feliz? Você vai viver a vida toda assim? Eu ouvia da minha avó, a pastora Zali, uma frase, que já faz não sei quantos, 50 anos que eu estou carregando essa cruz. Ela falava que carregava o meu avô como uma cruz. Mas por quê? Porque decidiu, porque se sujeitou a fazer isso e não buscar ajuda. Eu penso que hoje tem muitas formas de você buscar ajuda. Já faz 45 anos, mas você está viva. Uma coisa que eu penso também, eu realmente não sei qual é a situação da nossa irmã Maria Navarro, mas o que o Senhor me mostra, por exemplo, foi um longo tempo, logo que casou, começou a ter essa ofensa. Não sei qual foi a criação da Maria, mas, assim, por exemplo, quando começou o conflito, chegar e falar, eu não estou acostumada com isso, se você continuar assim, nós não vamos dar certo. Mas pastora, a senhora está mandando separar? Não. Eu quero estar casada com o meu namorado. Não com esse homem que apareceu na minha casa, que não é com quem eu conheci. Isso. Então, assim, mas aí o que aconteceu? Propagou por 45 anos. Prestar atenção, Maria, se nesses 45 anos, a partir do dia que você descobriu que o teu marido ele era meio grosso, você não começou, às vezes, a falar para você mesmo, falar em voz alta, ele é um grosso, ele é um turrão, ele não presta, ele não sei o quê, porque a palavra tem poder. Assim como o mundo feito, o Senhor falou, faça-se o sol, que haja luz, que haja separação entre águas. Tudo foi feito pela palavra. Talvez, infelizmente, é muito sério o que eu vou falar, Maria. Em nome de Jesus, se for isso, nós vamos pegar tudo isso do mundo espiritual e vai ser repreendido em nome de Jesus. Todas as palavras que talvez nos teus 45 anos você possa ter jogado ao vento. Porque a forma do teu filho te tratar, como você falou, é a forma que ele viu o pai te tratar. Então, ele achava que estava certo. Ele vai tratar a esposa dele. E vai ser assim, esse ciclo tem que ser quebrado. Como que nós quebramos? Quando, orando por
eu sempre oro, mas neste caso disso daqui, porque acontece muito em muitos lares. O que o Senhor me levou a fazer? Primeiro, a palavra do Senhor fala que quando a gente erra, a gente peca, é para a gente se arrepender. Volta onde você caiu, se arrepende, conserta. Aí talvez a pessoa vai virar para mim e vai falar assim, mas pastor, eu casei tudo direitinho. Não sei se você é cristã, Maria, se você não é, mas às vezes nós tivemos escolhas nossas, que não foram escolha de Deus. Mas ele, sendo muito gentil, ele nos abençoa e ele vai, segue. Aí o que acontece? Então foi uma escolha que você já não pediu a ajuda de Deus. Foi a tua escolha. No decorrer do tempo, as palavras mal proferidas. Então eu aconselho você a chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero ir no início, da onde eu errei. Eu quero pedir perdão se o meu relacionamento não foi por amor, foi por emoção, se eu me precipitei. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente precisa de achar a origem da consequência disso. Como é que era que o pai dele tratava a mãe dele? Como é que é o relacionamento de todo mundo na casa? Não quer dizer que você tenha que trazer para a tua casa isso, mas você pode quebrar em nome de Jesus. Porque a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola destrói com as próprias mãos. Existem famílias, Maria, eu estou falando Maria, mas estou falando para todas as Maria, todas as Márcia, todas as Wandas, todas as mulheres. Existem coisas na vida da gente que às vezes a gente está sofrendo consequências por escolhas que a gente fez, né, Wanda? E a gente tem que voltar e rever o que a gente fez de errado para o Senhor entrar na misericórdia dele. Senhor, agora eu quero ser feliz, me ajuda a ser feliz, me ajuda com meus filhos, se eu também, porque o que a palavra do Senhor fala, Wanda? A palavra calma, branda, ela o que ela faz? Suscita o furor. Ela calma, acaba com essa fúria. Então, se você chega para mim e fala, o que foi? E não sei o quê. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar alguma coisa? A pessoa que chega, quer em business, quer em casa, eu posso te ajudar em alguma coisa? Constranja a outra pessoa a fórmula que é tratado. Porque tem que haver um remédio para isso, tem que haver, e a cura vem para mim, vem através de Jesus, porque veio na minha vida. Você não concorda, Wanda? Concordo plenamente, e eu quero te dizer mais uma coisa ainda a respeito disso. A pergunta é, quem era aquele namorado? Mas quem era você também como namorada dele? Porque aqui nós temos que olhar os dois lados. Sempre quando nós olhamos... Nós estamos falando, agora eu não quero mais falar nem da Maria, tá, Wanda? Vamos falar das Márcias, de todas as mulheres, para a gente ver o passado e ver qual é o fruto que está sendo colhido no presente, para a gente ir na origem de tudo que aconteceu. O problema. Amém? Amém. É isso mesmo. É nesse sentido, é que nós precisamos olhar não só para o outro, mas para nós mesmos. E perguntar também, onde é que eu estou, como você disse, às vezes proferindo palavras sobre o outro, às vezes proferindo palavras sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, e eu também não busquei de Deus nada, e agora eu quero colocar nas mãos de Deus. Eu preciso, lógico, da ajuda de Deus para resolver, mas eu preciso também me posicionar e ver verdadeiramente onde foi que eu caí, como diz em Apocalipse. Volta lá, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então, como que era lá no começo? Então, que tipo de esposa eu fui no começo? Será que hoje eu estou sendo quantos por cento daquela esposa? Será que o meu marido está sendo quantos por cento daquele marido que eu conheci? Porque naquele tempo havia paixão, havia amor, havia harmonia, havia tudo. E hoje não há porquê. O que eu deixei para trás? O que eu abandonei? Ou será que eu estava fazendo só uma performance? Ou será que eu estava também enganando ou sendo enganada? Então, buscar a autenticidade de quem nós somos, da nossa essência, da nossa origem, buscar identificar na nossa vida as qualidades que a palavra de Deus diz que nós temos. Será que realmente nós temos?
É colocar a palavra como um espelho, como diz lá em Tiago. Porque a palavra de Deus, ela não é para ser só lida, é para ser praticada. Uhum. E aí, quando a gente perde isso, a gente também vai ter as consequências disso nos nossos relacionamentos. Amém. Então, todas as Marias, as Martas, as Márcias, as Joanas, as Alice, todas nós. Exato. Porque, olha, veja bem, amados, na igreja, eu sou pastora há um pouquinho tempo, 15 anos, eu acho, ou 18, eu não sei, um pouquinho, bem pouquinho. Mas, assim, muitas pessoas chegam para nós e falam assim, pastor, estou orando com a finalidade tal, e o Senhor me falou que isso é de Deus para mim. Gente, se você chegar para mim e falar que Deus falou, quem sou eu para falar que ele não falou? Eu vou ficar quieta. Ainda que o Espírito Santo pode me testificar alguma coisa, porque nós conhecemos, não porque a gente é muito inteligente, mas o Espírito Santo, além dele também dar discernimento, a vivência da gente no dia a dia, a gente fica meio esperto, não é, Wanda? A gente fica cabreiro nisso, a gente sabe que um sorrisinho só não resolve problemas, são atitudes de... Porque tem muitas atitudes no meio do namoro que vai uma reação rápida, depois lembra, opa, desculpa, mas são reações espontâneas que a gente tem que olhar. Então, isso, tudo que a gente está falando, aí eu pergunto, que nem a Maria falou, eu sou cristã. Acontece muito no meio cristão. Infelizmente, não estou falando da sua pessoa, por favor, mas existem muitos homens que estão dentro da igreja, muitas mulheres também, que nós somos, assim, meio que convencidos, porém não convertidos. Eu digo homens, estão lá, mas já estão acostumados, estão cascudos, mas não vivem novidade de vida. Aquele que realmente o Espírito Santo constrange quando ofende alguém, que machuca. Isso, o que a gente tem que fazer? Orar. Que nem o Senhor mostrou para mim quando eu estava orando, eu falava, volta lá, mostrou em Apocalipse, pede perdão acerca de alguma coisa, volta e fala, Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Eu quero um lar abençoado, eu quero que isso seja quebrado aqui. Todas as palavras que eu já lancei ao vento sejam tiradas agora pela misericórdia do Senhor. Eu quero colocar para o meu lar, profetizar sobre o meu lar, palavras de vida, que meu marido é uma bênção, que ele é educado, que ele é um homem de Deus, que ele é um homem virtuoso, e que em nome de Jesus, quando ele entrar neste lar, ele vai sentir uma atmosfera diferente, que vai constrangê-lo a qualquer outra palavra. Isso, minha amada, você ir falando e profetizando na sua casa, nos 4 cantos, palavras de bênção, para que todas aquelas palavras sombrias, ruins, que foram lançadas, que foram ouvidas, sejam anuladas, em nome de Jesus. Eu queria que você, nessa noite, minha amada, entrasse no teu quarto, entrasse na tua casa, se revestisse da armadura de Deus e falasse, Senhor, eu quero agora que o Senhor faça uma varredura em todas as palavras que de mim foram lançadas e que eu ouvi da parte do meu filho, do meu marido, que foram lançadas, que agora saiam dessa casa. E que somente o Espírito Santo de Deus venha ter total liberdade aqui, que somente a presença do Senhor venha ter liberdade aqui, em nome de Jesus. Faça dessa oração, minha amada, constante, que Satanás será derrotado. Eu creio, porque a palavra tem poder, em nome de Jesus. A pastora Wanda. Olha, eu um montão aí. Não, isso mesmo. E o cuidado com as nossas palavras, de ter certeza de que aquilo que nós estamos emitindo, aquilo que nós estamos expressando, vai produzir um resultado no mundo físico. O que nós estamos falando produz resultado, porque a Bíblia diz isso. A morte e a vida são resultado que nós falamos. Então, às vezes a gente fala, mas eu falei por brincadeira. Mas foi, sabe, não era sério. Mas você emitiu. Foi como que uma ordem que você deu e o inimigo, que é astuto, ele pega aquela palavra, como diz lá em Eclesiastes,
Ele pega aquela palavra como aquele que tem asas e leva e faz aquilo acontecer. Então, se foi brincadeira, se foi sem querer, se não foi sério, não importa. O que você disse está dito. A única coisa que pode quebrar isso é o poder do sangue do Cordeiro. Sim. É realmente você combater isso. E outra, a partir de agora, mudar o seu vocabulário, mudar as suas palavras, porque não adianta nada, eu vou orar, vou quebrar o poder daquelas palavras, vou quebrar o efeito, vou anular o efeito, mas daqui a pouco eu estou dizendo de novo. Então, isso é uma questão também de orar, mas também vigiar. Inclusive, a Bíblia fala, vigiai e orai. Primeiro vigia, depois você ora. Porque você orar e não vigiar, você estará tentando a Deus. Então, olha só como isso é sério. Quando a Bíblia fala para nós orarmos, pedirmos ao Senhor para pôr um guarda à porta dos nossos lábios. Né? Eu brinco que é como se tivesse ali um anjo com uma marreta bem grande. Na hora que eu abri a boca para falar uma coisa que não devo falar, que ele deu uma marretada na minha língua, que eu mordo a língua. Yes. Né? Para evitar que saiam palavras. O nosso pastor aqui, pastor Euclides, ele também tem um dizer que eu gosto muito, ele fala que quando for para você discutir, para você ofender, enche a boca d'água. Espera, dá tempo, conta até aquela água esquentar dentro da tua boca, porque daí você tem tempo de acalmar os seus pensamentos e não emitir essas palavras ofensivas, julgadoras, essas palavras que vão trazer consequências terríveis que para você depois consertar, fica difícil, não é fácil. Eu tô vendo pessoas que entraram aqui, uma vizinha minha lá, deixa eu falar oi para ela, peraí, a Joyce, não, gente, é uma vizinha minha, perdão, gente, que eu tô vendo aqui em outros lugares, a irmã Sueli entrou, quero falar boa noite para todo mundo de Alta Floresta, tá, gente? Um abração para vocês, amo vocês, em nome de Jesus, em breve eu estarei aí. E ela fala, aqui está falando, vou falar da Tamires, é uma outra ouvinte, nossa, difícil manter esse domínio próprio durante as brigas, mas esse tem sido um propósito para mim desde que descobri o poder da palavra, de como atraímos aquilo que proferimos, mas não é fácil. Amada, tanto não é fácil que é a nossa luta contra a nossa carne. A palavra do Senhor fala do navio tão grande, com um leme tão pequenininho que pode direcioná-lo a qualquer destino. Então, essa língua ferrenha, ela tem o poder de vida e de morte, e ela pode, muitas vezes, nos colocar numa situação terrível, mas é fruto do que nós falamos mesmo. Amém? Amém, Wanda? Eu fico tentando ler, fico tentando colocar aqui, a gente meio que foge o raciocínio, glória a Deus. Mas é tremendo, gente. Isso, a Tânia Ferreira pede oração pelo casamento. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, mulheres. Isso tudo que nós estamos falando, o poder da palavra, que insultos com a palavra. Eu quero dizer que se você na tua casa, apesar desses insultos, está recebendo algo muito maior, se seu marido ele está te espancando, está te fazendo alguma coisa, sinceridade, amada, não tenha medo porque você é cristã de chamar a polícia ou chamar alguém, tem Maria da Penha aí no Brasil, né? Eu não sei. Tem. Não se preocupe com isso, amada. Porque existiram mulheres, Wanda, que não falaram, em determinado momento, chegaram a morrer. Exatamente. Não aconteça, você não precisa estar sozinha. Fale se a tua situação está no nível tão difícil. Por favor, grite por socorro em Jesus, mas você pode também ter socorro quando a situação está muito grave, não cruze os seus braços e não fique sozinha, não é verdade, Wanda? Eu não sei aí no Brasil, mas aqui é muito sério isso, muito, muito sério. Aqui também é muito sério, inclusive nessa época de pandemia agora tem aumentado muitos casos de violência doméstica. Aqui, inclusive na nossa cidade, nós tivemos esses dias um dado aqui de que aumentou em 300%
o registro de casos de violência doméstica. É algo, assim, assustador. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo ficar juntas, não estão conseguindo conviver mais. Porque antes, quando estava todo mundo trabalhando naquela correria do dia a dia, chegava em casa à noite, era pouco tempo junto, eles se toleravam. Agora não, como, né, tem muitas pessoas desempregadas. Outro dado também que nós ouvimos ontem é que nunca se vendeu tanta bebida alcoólica como agora. Um dono de um supermercado aqui disse isso, que ele nunca vendeu tanta bebida alcoólica. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra, né, um abismo cavando o outro, como a Bíblia diz, e isso acaba afetando muito forte. Isso que você disse é muito importante. As mulheres não podem ficar de boca calada, sofrendo, sofrendo, porque tem meios, tem maneiras de você ter ajuda. Ah, mas eu tenho medo porque ele ameaça de me matar. Eu tenho medo, mas busque a Deus e também busque a ajuda das autoridades, porque você não pode, primeiro, ficar correndo risco de vida e, segundo, colocar, às vezes, filhos também para correr risco de vida. Então, não é só você. Então, isso é muito importante, né? Aqui nós temos vários casos assim, inclusive nós temos aqui uma rede de apoio que cuida da questão da violência doméstica, tanto contra a mulher, como também contra crianças e adolescentes. E é assim, muito bem feito o trabalho que nós precisamos, né? Ter essa consciência de que a parte de Deus, Deus faz, mas a nossa a gente tem que fazer também, não podemos ser imprudentes, de maneira nenhuma. Porque uma coisa que eu me preocupo muito, que infelizmente eu tenho visto muito no meio cristão, uma vergonha de passar isso para fora. E infelizmente o que dói muito, Wanda, é que às vezes são obreiros de igreja, são pessoas de púlpito, estão fazendo isso, e por causa de tudo isso, a mulher não tem coragem de falar. Minha amada, você não só deve falar, que eu tenho certeza que você vai ter apoio, e até Deus vai te agradecer por isso, porque é um alimento que está sendo dado de um jeito errado. Porque imagina uma pessoa, o que você vai estar dando para uma ovelha? É muito sério isso, é muito sério. Não estou julgando, porque eu sei que tem muita coisa que acontece em quatro paredes. Se você, mulher, é culpada de alguma coisa, de atiçar a ira do teu marido, de atiçar a ira do teu filho, reveja isso. Porque, às vezes, você também tem uma culpa nisso. Tudo que você vai perguntar, você não pergunta, você manda. Você vai fazer, você ofende. Porque, infelizmente, também, pastora Wanda, há uma alteração de papéis onde a mulher tem mandado muito no homem. Isso não é um princípio bíblico. Isso já está errado. Mas se por um acaso você está nos padrões corretos e o seu marido, ele tem assim ficado com muito poder, em nome de Jesus, sai dessa prisão, porque você está vivendo uma mentira. Então fala, não importa quem seja. A igreja vai se envergonhar disso. Não. Eu tenho orado para muitas vezes o Senhor trazer todo o pecado encoberto, escondido, para que venha à tona. Nós fazemos jejum de oração para que pecados que estejam em cima de púlpito venham ser revelados. E o Senhor tem revelado. É doído, machuca, mas o Senhor ele tem que tirar o joio do meio do trigo. Ele tem que fazer isso. Mas o que a minha alma hoje grita é em favor dessas mulheres que sofrem em silêncio, Wanda. Isso machuca. E esse medo. Mas como? Porque daí, infelizmente, isso chega a me doer. Tem outros pastores que me falam assim, não faz isso porque vai ser um terror. Não fale, minha amada, em nome de Jesus. Fale. Eu não quero, em nome de Jesus, que algo pior aconteça. Se você tem tido falha, se conserte. Mas se você tem buscado, não tem tido, busque ajuda. Fala com o teu pastor, fala com o teu líder. E se for preciso, vai na polícia. Amém, pastora Wanda? Amém, é por aí mesmo. É se posicionar.
né? Não é usar disso como desculpa para não se consertar, para jogar, transferir, né, a culpa só para o outro. Até falei disso hoje à tarde, lá numa outra live que eu fiz, sobre essa questão de você transferir sempre responsabilidade. Não, mas é ele que faz, ou é ela que faz. Na verdade, nós precisamos primeiro ver o que nós fazemos, como que nós agimos, né, porque cada um também cava, também promove situações. E, às vezes, quando eu atendo mulheres que estão com problema no casamento, eu não gosto de momento algum de falar com elas sem ter conversado com o marido delas. Inclusive, a gente às vezes tem experiência aqui que eu converso com a esposa, meu marido conversa com o marido, e depois a gente senta junto, 4. Por quê? Porque cada um tem a sua versão. Cada um olha por um lado, ouve de um jeito, tem uma comunicação diferente. Então, é preciso a gente também se colocar no lugar certo, mas se houver violência, por favor, não permita isso. Isso não é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita para a sua vida. E nem para a vida dos seus filhos, nem para a vida do seu marido. Então, se posicione. Geralmente, as mulheres que não se posicionam é porque elas não sabem o valor que elas têm, elas não conhecem o seu valor próprio, elas não se veem como filhas de Deus, com uma identidade de valor, então elas acabam se menosprezando, se subestimando, elas acabam percebendo que elas têm que viver debaixo de um jugo, né, desigual, de um jugo terrível. Por quê? Porque elas não conhecem o seu próprio valor. Mas Deus deu um valor individual para a mulher, para o homem, cada pessoa é diferente, e Deus nos fez únicos, e Ele nos fez para viver, sim, a bênção do casamento, a felicidade, sim, eu creio nisso, é nisso que eu acredito. Amém, eu creio também. É triste falar disso, tá, amadas? Mas é uma realidade que nós temos enfrentado. Mas agora eu vou buscar um pouquinho para os filhos. O maior legado que a gente pode deixar para os filhos é a verdade da palavra de Deus. E essa verdade da palavra de Deus é um legado que a gente ensina, mas a gente dá testemunho. É o que você falou no começo, né, pastora Wanda? Então, a gente tem que viver isso, porque muitas vezes o filho olha e fala assim, é uma hipocrisia, porque prega tanto, fala tanto e não vive o que prega. Amado, se está fazendo isso, o problema não é a palavra de Deus, o problema é a gente, não é verdade, pastora Wanda? Porque se a gente não vive a verdade da palavra, o testemunho ele não está valendo. Porque a palavra fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar, e quando ele for grande, em outras versões, quando ele for adulto ou velho, ele não se desviará dele. Ele vai lembrar do que foi inculcado na cabeça dele. Então, todas essas palavras que a gente fala, de vida, de verdade, que é a palavra do Senhor, ela vai gerando fruto no decorrer da vida. E vai gerando frutos bons. A palavra do Senhor nunca gera fruto ruim, né? Porque a árvore é boa, né? Ela só traz bons frutos. Aqui deu microfonia ali. Nossa, hoje nós estamos numa... Aqui, eu não sei quem está dando uma gambiarra aqui, gente, vocês não têm noção. Mas eu creio que o Senhor vai falar com alguém de vocês, porque você é especial, né, pastora Wanda? Exatamente. Essa questão dos pais, né, eu vejo assim, eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 21 anos e uma filha de 18 anos. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu nunca fui uma mãe perfeita, porque não existem mães perfeitas, não existem pais perfeitos. Mas uma coisa que nós sempre buscamos foi educar os nossos filhos conforme a palavra de Deus, educá-los, ensiná-los a amar a Deus, amar a palavra, a temer ao Senhor. E como você disse, isso não se faz só com discurso, isso não se faz com aula de escola bíblica dominical. Isso se faz com a vida dos pais, o relacionamento dos pais. Isso se faz no dia a dia, porque os nossos filhos estão vendo a nossa mensagem através da vida.
e não através do que nós falamos, não só através do que nós falamos. Claro, a gente conta a história bíblica, quando é criança, a gente vai ensinando princípios, ensinando valores, isso tudo vai ficando como sementes também, como eu disse, porque o coração é como uma terra, e aquilo vai ficando plantado. Mas se eu falo uma coisa e vivo outra, eu vou distorcer os valores, os ensinos, os princípios na mente do meu filho. Então, antes de pregar, eu preciso viver. É como uma vez os homens disseram que ouviram Jesus falar e não conseguiram resistir ao seu discurso, porque ele falava como quem tem autoridade. Amém. Quem é que tem autoridade? Quem vive o que prega. O pai e a mãe só vão ter autoridade para falar de Deus, da palavra, dos ensinos, dos princípios de vida para os seus filhos, se eles viverem. Eles só vão falar isso se eles tiverem experiência disso. Então, isso é muito importante, nós pensarmos que os nossos filhos como herança do Senhor, eu gosto muito do Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre são o seu galardão, a sua recompensa. E lá o salmista diz, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E o que é uma flecha na mão do valente? Por que ele coloca essa figura? É porque o valente, né, aquele arqueiro, aquele que usa as flechas nas suas guerras, ele precisa ter habilidade para lançar. Ele precisa ter destreza, ele precisa ter firmeza na mão, ele precisa ter uma boa visão de onde ele vai lançar a sua flecha. Outro detalhe, as flechas vão muito além do arqueiro. Yes. Eu tenho profetizado na vida dos meus filhos que eles vão muito além de mim, além de nós, eles vão além de nós, porque eles vão ver muito mais de Deus, eles vão ter experiências muito maiores ainda, eles vão poder ser muito mais úteis ainda. E como que eu faço isso? Eu profetizo palavras de bênção, não palavras que ferem. Palavras de bênção sobre a vida dos meus filhos. Isso é autoridade de pai e mãe dada por Deus para poder lançar essas flechas. Por exemplo, pastora Wanda, o que acontece? No decorrer dos anos, muitos anos, o que o pai fazia sempre na mãe? A gente levantava de manhã, bença mãe. A mãe abençoava, bença minha filha, tenha te abençoado na escola, vai dormir, bença mãe, Deus te abençoe minha filha, dorme com Deus. Bença mãe, Deus te abençoe minha filha, vá para o trabalho com Deus. O poder da palavra. E não aquela coisa, miserável, ou, sabe, inútil, aquelas palavras que matam. É muito sério. E são coisas que realmente a Bíblia fala, de bênçãos que eram deixadas através do quê? Da palavra. Bênção para o primogênito. Gente, Jacó roubou a primogenitura porque ele queria a bênção do irmão. Olha o tamanho da importância de uma palavra, de uma bênção de um pai e de uma mãe. Exatamente. Muito importante. Quantas mães olham para suas filhas e dizem, você é uma vagabunda, você é uma sem vergonha. Olha que tipo de palavra. Depois a menina acaba sofrendo nos relacionamentos, não consegue ter uma vida conjugal feliz, separa hoje, casa amanhã, já separa de novo, e aí a mãe não tem noção de que aquilo que ela disse está sendo como que um fardo na vida da filha, a filha vai reproduzir. Ela gerou na filha uma crença e a filha vai realizar aquilo que ela acredita. Vai realizar, vai... Poderia ter sido ao contrário, né? Pois é o mesmo trabalho, falar a bênção e falar a maldição, gasta o mesmo tanto de neurônios para elaborar um pensamento, gasta o mesmo tempo, só que o resultado, às vezes, pastor, eu falo o seguinte, é como a gente pegar e fazer um risco no chão. Imagina assim, no asfalto, você não tem aquela pintura no meio do asfalto ali, que são as faixas? Se é faixa contínua, se é... Então, imagina uma faixa contínua que você tem que desenhar, você tem que pintar. Se você coloca aqui, 2 centímetros só, pode ser no asfalto, você começa aqui 2 centímetros errado, o que vai acontecer lá na frente?
Aquela faixa não vai estar no meio, ela vai estar lá lá fora da pista, ela vai sair da pista. A mesma coisa, as palavras são pequenos ajustes que nós fazemos que vão trazer resultados eternos na vida dos nossos filhos, na vida do marido, na vida dos nossos colegas. Nós que temos autoridade sobre alguém, seja um líder, seja um patrão, seja uma patroa, alguém que tem autoridade sobre outras pessoas, aquilo que você fala, às vezes, é um pequeno ajuste na sua palavra, vai trazer um resultado totalmente diferente. Isso, pastora Wanda, vai para os nossos governantes. Bolsonaro está sofrendo muito aí no Brasil. Aqui o Donald Trump também, então muitas palavras de morte, palavras ruins. Você quer coisa boa do teu presidente? Fale coisa boa. Não é verdade? Exatamente. Você está falando, está se concretizando pelo que você falou. Então, fale em todas as áreas. Outra coisa, Isso. Filhos também, pastora Wanda. Não terceirize a educação dos seus filhos. Filho, faz isso. É mãe e pai que educa. Vó não educa filho. Eu falo que eu sou vó. Eu mimo. É ou não é verdade? Eu estrago, eu aperto. Se a mãe vai bater, eu fico com dó. Eu bati nas minhas filhas. Eu sei que hoje não pode bater, não. Mas eu bati muito nas minhas filhas. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, gente, cuidado com o que você terceiriza. Educação é o papai e a mamãe que dá. Advertência com amor é o papai e a mamãe que dá. Para o teu filho não sofrer no futuro, não é verdade? Exato. Vida e dá uma... E leva. Exatamente. Outra coisa também sobre as palavras que eu me lembrei agora é o seguinte: às vezes você em vez de falar assim, minha filha é uma bênção, oh Deus, em vez de você falar assim, oh Deus, faz da minha filha uma bênção, você acaba orando e falando assim, oh Deus, não deixa minha filha dar trabalho. A oração, às vezes, a palavra é negativa. Em vez de você falar o que você quer, você fala o que você não quer. Yes, isso é verdade. E aí, o que acontece? Ah, não, em vez de eu falar assim, não, eu quero, vamos dizer uma coisa bem simples aqui, eu serei magra. Você fala assim, não, eu não vou engordar. Exatamente. Isso é muito sério para maridos alcoólatras. Senhor, cura a bebedice dele. Senhor, em nome de Jesus, eu quero um marido abençoado, que resista a bebida, que seja... Mudar. Isso foi muito interessante, pastora Wanda, é verdade. Claro, mudar a linguagem. Mudar a linguagem. Né? É profetizar aquilo que eu quero. O meu marido é sóbrio. Exato. O meu marido é amoroso. Eu profetizo que o meu marido será um marido compreensivo, amigo, que os meus filhos são abençoados, são crianças super inteligentes na escola, eles são super estudiosos. Porque uma coisa aí também, às vezes nós vamos elogiar, porque tem outro lado. Tem as palavras que ferem, mas também tem as palavras de mimo, de elogio, de validação. E às vezes nós vamos elogiar e nós elogiamos errado. Ao invés de elogiar o esforço, a dedicação dos nossos filhos, e elogiar aquilo que eles têm feito de bom, nós vamos e falando assim, você é 1000, você é isso, você é aquilo. E nós esquecemos que nós estamos trazendo para eles uma ideia de que eles não precisam se esforçar. Quando a gente fala, você é 1000... Sua voz cortou aqui, eu não sei por que agora. Tem alguém me ligando aqui. Voltou? Assim, até a forma de nós elogiarmos, nós precisamos ter sabedoria para que a gente valide na vida dos nossos filhos aquilo que eles têm feito de bom, aquilo que eles têm buscado fazer de bom, aquilo que eles têm se empenhado para fazer de bom. Para que a gente não desmerite. Isso nos filhos, às vezes eles nem fizeram tão bem, mas foi o melhor deles. Então, isso é muito importante. Você vê o potencial do teu filho e vê que ele está tentando. Outra coisa, não é a criança fazer qualquer rabisco, qualquer bobeirinha, e você vê que ela fez uma coisa extremamente desmazelada, achar que aquilo foi bom.
Eu, pelo menos, eu não faço isso. Eu busco o melhor. Professora Wanda, já acabou o nosso tempo. Eu não falei que era rápido? Gente do céu, voa, 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 meu Deus. Nós temos aqui, olha, muita gente pedindo oração, oração por família, oração para um rapaz que está preso. Eu quero dizer, meus amados, que nós vamos orar por vocês, sim. Colocar todas essas pessoas também, pastora, em oração. E, em nome de Jesus, eu queria até pedir algum assunto que vocês queriam para a próxima live. Só que essa live, ela deu muito trabalho para estar aqui. Em nome de Jesus, que tem edificado vocês. E, pastora Wanda, deixa uma palavra para o pessoal que nos assistiu. Eu não ouvi a última frase. Deixa uma palavra para o pessoal que nos assistiu. Tá. Bom, eu quero primeiro agradecer de todo o coração a sua presença conosco aí nessa live, a sua participação, você que colocou seus comentários, você que abriu o seu coração, você que colocou aí pedidos de oração. Eu quero agradecer a você pela confiança de estar aqui conosco e dizer para você que o desejo do nosso coração foi abençoar você nessa noite. Amém. Foi abençoar você com essa live, abençoar com essas considerações que nós fizemos aqui sobre as palavras e também desejar para você que a sua vida seja uma vida abundante em Jesus. Que você viva o melhor de Deus na sua história, que você possa, durante esse tempo que a gente está vivendo, tirar lições disso para que isso possa transformar em crescimento espiritual na tua vida, na tua família. Bom, a pastora Wanda saiu, deve ter caído, porque já deu 8 horas, gente, então deu um probleminha. Mas eu quero deixar um abraço para o pessoal de Alta Floresta, e eu quero abençoar todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Ela voltou aqui, eu vou pôr ela aqui de novo, peraí. Então, eu quero abençoar todos vocês em nome de Jesus, dizer que estejam contando com as nossas orações. Nós não somos perfeitos, mas que em nome de Jesus o Senhor possa nos mudar, renovando a nossa mente, que nós possamos realmente darmos testemunho e viver tudo que nós falamos. Não é, pastora Wanda? Isso mesmo. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, um beijo carinhoso. Pastora Wanda, muito obrigada por aceitar o convite, tá bom? Abençoa você em nome de Jesus e dá um abraço no nosso pessoal aí de Alta Floresta, tá bom? Em breve eu vou estar aí, tá bom, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live. Beijo, tchau. Beijo.